Vou começar a pintar o meu primeiro livrinho, Bob Goods. E vou pintar esse livrinho todinho com lápis de cor e vou pintar com vocês. Vou pintar seguindo a ordem dos desenhos e o primeiro desenho, Bob Goods, é esse aqui, muito legal. E eu vou começar pintando com vocês. Não sei ainda o que vamos fazer, não tem nada muito elaborado. Só vou começar pintando e vamos ver no que vai dar, né? Vamos lá, acho que eu vou começar pintando o toldozinho. Para isso eu vou colocar... Deixa eu pegar um caderninho aqui e deixar aqui do lado para eu ir fazendo o teste das cores, para eu ver se é o que eu quero. E acho que esse toldinho eu vou fazer ele meio rosa, bege. Deixa eu ver se um rosinha mais claro ficaria mais legal. Pois é, acho que eu vou usar o rosinha mais clarinho. É um rosa claro mesmo, desse lápis da Tris, que eu estou apaixonada nesse lápis, por conta, ele vem as cores escritas. Aqui, ó, dá pra vocês verem. Ó, rosa claro, então é muito fácil de identificar. E vamos começar a nossa pintura. Gente, esse lápis ele é muito interessante porque você consegue uma pigmentação com ele incrível. Como o Bob Goods geralmente vem acompanhado de cores bem vibrantes, né? Então precisa de um lápis que entregue isso, né? Entregue essas cores vibrantes pra gente. E esse aqui, de verdade, é o lápis. Gente, vocês vão me ver assoprando algumas vezes aqui as folhas, porque diferente de pintar com marcadores, com lápis a gente precisa... Provavelmente eu vou demorar neste desenho, porque eu não sou fera em pintar. Sou uma mera amadora que gosta de pintar e com lápis de cor, geralmente a pintura é mais demorada, né? Mas se você gosta deste tipo de conteúdo e assim como eu, te relaxa, então fica por aqui que nós vamos pintar juntos. Pretendo editar bem pouco este vídeo, ou nada, deixar em tempo real, vai depender do tempo do vídeo, né, do tamanho que ele vai ficar. Mas quero pintar junto com vocês. É bem verdade que os marcadores a gente pinta bem mais rápido, né? Mas eu gosto demais mesmo do resultado dos lápis de cor. Finalizamos este telhadinho. E agora o que vamos fazer? Vamos dar uma vida a este telhado, né? Porque com lápis de cor
é mais difícil ter vida, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa dar uns toquezinhos para aqui. Vou botar um amarelo aqui que eu gosto muito desse efeitozinho do amarelo. Vamos ver se a gente consegue dar vida a esse telhado. Vamos pintar logo aqui de amarelinho também. Vou deixar uns espacinhos em branco para a gente colocar um coral, para fazer um efeitozinho de sombra. Gente, esse lápis da Tris é muito bom, ele vem com o branco que a gente consegue dar uma mesclada assim nas cores e fica bem legal. É uma cartela de lápis completa, você consegue fazer muita coisa legal. Esse aqui vem 24 cores. 24. Mas me atende muito bem. Aqui para fazer o contorno, a sombra aqui, eu acho que eu vou pegar aquele rosa que era um pouquinho mais escuro. Pra ir dando uma sombreada assim. Criar uma profundidade no desenho. Já conseguimos ver algo se formando aqui, né? Para fazer a sombra nesta parte aqui, eu escolhi um coral. Esse é o laranja. Vou dar uma mesclada aqui para não ficar muito marcado. Deixa eu dar uma suavizadinha com o branco, porque eu acabei pesando a mão. Acho que tá ficando legal. Deixa eu só testar uma coisa aqui, ó, com a minha caneta branca e ver se vai ficar legal para depois. Acho que deu uma vidinha, hein? Que tal do outro lado? E eu vou passar por cima dele todo assim, para dar uma uniformizada na cor. Como se um tom puxasse para o outro, ficasse com um fundo do outro. Eu vou pegar esse que é mais claro. E vou fazendo isso por todo o desenho. Aí assim, algum pedacinho que ainda ficou aqui branco, pega esse tom mais nude. Isso aqui são vozes da minha cabeça, tá, gente? Vai dar certo? Não sei. Mas é como eu gosto de fazer, né?
Agora deixa eu pensar aqui. Deixa eu fazer esse letreiro. Acho que esse letreiro eu vou colocar ele em amarelo. Deixa eu botar esse amarelo aqui mais forte, o amarelo sol. Como é o letreiro, né? Olha como esse lápis é muito pigmentado, gente. Ele é muito pigmentado, muito mesmo. Olha como fica bonito. Espia, gente, que bonito esse amarelo. Espiem. Agora acho que eu vou tentar fazer uma sombra com um marronzinho. Não sei se vai pegar, mas só pra dar um bananão. Criar um efeitozinho aqui. Eu queria muito que esse desenho ficasse legal, porque é o meu primeiro Bobbie Goods. Eu queria muito que ficasse bonitinho, né? Acho que eu vou seguir a mesma paleta do... Eu vou botar essa florzinha rosinha. E o miolinho dela vou botar coral. Um pouquinho combinandinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar esta parede. Para a parede, eu queria mesclar esses... Deixa eu escolher os tons. Eu acho que eu vou escolher esse tom. Marrom terra e marrom. Vou escolher essas cores. Vou colocar também tons de amarelo. Eu acho que eu vou mesclar nessas cores. Eu posso colocar também um nudezinho. Acho que eu quero as paredes nesses tonzinhos. Pode ser que eu use o coral também para fazer uma misturinha de cores para de repente chegar num tom que eu queira. Vamos ver se vai dar certo. Pretendo usar estas 5 cores para fazer minha parede. Vamos lá, vou começar pintando o primeiro quadradinho com amarelinho claro, vamos ver. Até o amarelo claro, olha como ele é pigmentado, gente. Diferencia, não sei se dá pra ver no vídeo, um pouquinho o tomzinho desse outro amarelo. Mas ele é bem pigmentado. Vou escolher alguns assim, variados, né? Alguns quadradinhos para eu fazer nos tons de amarelo. Então, vamos ver aqui. Vou escolher aqui uns variados assim. Vou botar aqui. Um aqui, né? Vamos ver o que acontece. Aí eu vou escolher agora esse tomzinho assim de... Esse amarelo sol, será que vai ficar muito parecido? Acho que eu posso mesclar ele de repente com um coral para dar uma corzinha diferente. Vamos tentar? Aí eu boto assim, bem de levinho.
Vou escolher alguns aqui, assim, bem de levinho, para eu fazer tons diferentes, né? Não sei se vai dar certo. Deveria testar primeiro antes de fazerem todos, né? Mas não, sou ousada. Bom, vamos ver, vai ter que dar certo. Na verdade, eu não tenho opção de não dar, né? Era isso que eu queria? Não era isso. Vou tentar botar aqui para chegar mais ou menos no tom que eu penso. Gostei. Um fundo meio marrom, meio laranja, meio amarelo. Gente, eu sou nova aqui no canal, né? Tenho poucos inscritos ainda. Mas na minha outra rede, na minha rede vizinha, eu tenho mais seguidores. Só que eu não divulguei esse canal lá. Não divulguei. Por que eu não divulguei? Porque eu não queria que os meus seguidores, porque o meu canal, minha outra rede não tem nada a ver com essa rede aqui, tá? Não tem nada a ver com esse conteúdo aqui. E eu não queria que quem viesse me seguir fossem meus amigos, né? Queria que fosse pessoas que se interessassem por esse tipo de conteúdo. É muito comum a gente ver pessoas, né, reclamando nas redes sociais que os seguidores não interagem com seu conteúdo. Não sei se vocês já viram isso, mas eu vejo muito. Pessoas pegam um print, né? Assim, tantas pessoas visualizaram e só algumas pessoas curtiram. Gente, mas eu não sei, mas eu acho isso tão normal. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que segue a gente se interessa pelo nosso conteúdo. Às vezes as pessoas, elas só são nossas amigas, né? Mas, vou tirar esse branquinho aqui, depois eu vou fazer melhor. Por hora eu vou passar esse amarelinho assim, e depois eu venho com branquinho novamente. Gente, particularmente eu acho isso muito normal. Agora, que cor? Acho que eu queria botar um marrom claro, mas esse marrom não é muito claro. Deixa eu ver se eu tenho aqui de um outro lápis que seja menos pigmentado para eu fazer essa parede do jeito que eu espero. Esse aqui é menos pigmentado. Esse aqui é um lápis, ele é... eu esqueci essa marca desse lápis, depois eu posso até olhar. Eu acho que é o Wave, se eu não me engano, Wave, não sei. Sei que é alguma coisa futuro, Waze futuro, alguma coisa nesse sentido. Aí os tonzinhos dele são mais claros, acho que vai ficar legal para esse fundo dessa parede. Porque esse da atriz, ele é realmente muito pigmentado, aí não vai dar o efeito que eu quero. Aí voltando aqui, gente, eu vejo muita gente falando isso, que porque as pessoas, elas não interagem com o meu conteúdo e acabam levando isso muito pro pessoal. Você acredita que eu não levo pro pessoal? Porque eu entendo que, por exemplo, né, lá na minha outra rede eu não compartilho nada de desenho, é muito pouco que eu compartilho pintando. Isso aqui é um hobby para mim. Mas você entende que aquilo que é um hobby para mim não vai interessar todo mundo?
E não é porque as pessoas elas não interagem com esse tipo de conteúdo que elas não gostam de mim. Só que o que acontece? Lá, as pessoas elas começaram a me seguir não por conta desse conteúdo aqui, mas por gostar de mim como pessoa mesmo, né? Eu tenho muito família, amigos, né? E as pessoas elas gostam de mim, né? E não daquilo que eu faço, ou que eu posto, ou daquilo que é um hobby para mim. Mas eu vejo que isso é uma questão para tantas pessoas. E as pessoas se chateiam mesmo, acham que as pessoas são falsas porque não apoiam, né? Eu acho que para que você não se frustre, o primeiro passo é você criar seja nas outras redes, né? Seja aqui um canal nichado, né? E eu nem compartilhei, gente, na minha outra rede esse canal. Tanto que eu tenho muito poucos inscritos aqui ainda, né? Mas o que eu quero é atrair pessoas que realmente se interessem pelo meu conteúdo, por isso, pelo que eu faço nessa rede aqui, né? Então, assim, a chance das pessoas interagirem, né? De gostarem do meu conteúdo vai ser genuíno, porque aqui eu só posto isso. Então, as pessoas que elas começarem a me seguir são pessoas que se conectam realmente com esse conteúdo aqui. Então, foi por isso que eu decidi fazer dessa maneira, não misturar, sabe, as redes. Porque provavelmente, até por um sinal de apoio, se eu posto lá nas outras redes, mesmo aqueles que não se conectam com esse tipo de conteúdo, às vezes só por amizade, elas vão, alguns por curiosidade, se inscrevem aqui, né? E aí o que acontece? Elas vão se inscrever, mas depois não vão mais interagir. Por quê? Porque não é algo que elas se interessem. Deixa eu dar um exemplo aqui. E isso é muito genuíno, né, gente? Então, assim, eu levo muito de boa isso. Mesmo. Por exemplo, as pessoas que elas estão querendo emagrecer, né? Vamos supor. Aí, eu tenho várias amigas que já são magras, né? Que não vivem esse universo, que a alimentação para elas é algo natural. Então, elas vão olhar aquele conteúdo e não vai gerar conexão com elas, porque isso já faz parte da vida delas, mas de uma maneira natural, não algo que elas precisem colocar energia com isso, gastar energia com isso, né? Pensando em como vão emagrecer. Ou até outros hobbies que a pessoa tenha, né? Às vezes a pessoa tem outros hobbies e aquilo não, a gente não se identifica com aquele conteúdo, mesmo gostando muito da pessoa. Tem gente que vive moda, né? Respira moda e posta sobre isso o tempo todo e nem todo mundo vai se identificar. Outros levam a vida fitness, né? Muito a sério, academia. E nem todos vão se identificar. E eu acho que a gente precisa ser maduro para entender e separar as coisas, né? Não levar pro pessoal. E às vezes acha que assim, não curtiu o meu conteúdo, poderia me apoiar. Mas você entende que às vezes a pessoa só passa despercebido do seu conteúdo por realmente não gerar interesse para ela, né? Por realmente não ser algo que ela consome. Às vezes a pessoa ali rolando o feed nem sabe que é seu. Só passou por ser um conteúdo que não chama a atenção dela. Acho que a gente precisa ter maturidade, né, para isso. Vocês concordam? Digam se eu estou falando bobagem, né? Se vocês acham que
querendo ou não, gostando ou não, tem que prestar atenção e interagir por ser amigo. O que vocês acham? Eu particularmente penso assim, mas não sou dona da verdade, é só um pensamento. Vou botar um amarelinho aqui, que é para dar um fundinho assim. Eu gosto, gente, dessa mescla de cores assim, eu acho que dá um resultado legal e muda completamente a cor, né? Acho que vai mesclando as cores assim. E o legal do lápis de cor é isso, né? Porque ele vai deixando uns fundinhos brancos e a gente acaba preenchendo com outras cores e vai criando essas camadas de cor e aí dá profundidade, né? Eu gosto. Vocês gostam mais de lápis de cor ou vocês são mais marcadores, gente? Eu confesso que eu acho muito bonito o trabalho dos marcadores, mas eu sou muito apegada ao lápis de cor. Eu amo o que a gente consegue fazer com lápis de cor, não que a gente não consiga com os marcadores, né? Mas eu amo a textura que o lápis de cor deixa no papel. Eu sou muito apegada ao lápis de cor, gente. Tanto que eu quero pintar todo esse Bob Goods com lápis de cor. Eu vou fazer um outro todo com marcadores, é a ideia, né? Mas esse aqui eu pretendo fazer ele todinho com lápis de cor. Quero muito seguir essa linha pra gente depois comparar, né? Qual que a gente se identificou mais, qual que a gente gostou. Quero demais testar. Agora vamos ver, acho que eu vou botar um tomzinho de azul pra gente mudar um pouco essa paleta e dar uma vidinha, né? Gente, outra coisa que eu gosto é dos meus lápis bem apontadinhos mesmo. Acho que faz toda a diferença. Eu já borro, né? Já é fácil borrar no natural. Imagina se não estiverem apontadinhos. Aí dá rolo. Tá esse azul para trazer mais uma cor para esse desenho, porque o Bob Goods ele é bem coloridinho, né? A outra coisa que eu quero também tentar manter, é todos os ursinhos mais ou menos iguais, né? Por exemplo, eu vou escolher esse daqui, quero manter a cor dele até o final do livro, para fidelizar, sabe? Botar uma identidade mesmo. Não queria ficar mudando as cores dos personagens. Eu vou tentar, não sei se eu vou lembrar. Mas é o que eu queria, escolher e meio que contar a história deles, né? Desde o início do livro, fazer uma coisinha assim legal. Tomara que eu consiga e que eu não esqueça. Gente, faltou também aqui a parede da porta, né? Que eu não terminei. Esses tijolinhos, né? Vou botar aqui 2 assim. Vou botar uns nudes, né? Que eu botei lá em cima. De repente, depois eu crio uma sombra também nesses tijolinhos. Acho que vai ficar legal. Gente, o desenho com o lápis de cor, acho que qualquer desenho, né? É isso, são os detalhes que vão fazer a diferença no desenho, sabe? É aquilo que a gente vai construindo, que vai deixando legal, vai deixando interessante. As camadas que a gente vai colocando, pensei em fazer assim. Cada toquezinho que a gente dá vai ficando mais legal, né?
acho que é isso que me encanta no lápis de cor. Não que não dê pra fazer com o marcador, né, gente? Mas não sei, eu tenho um apeguinho com lápis de cor. Eu gosto muito mesmo. Gosto dos efeitos, eu gosto muito. A porta eu também queria pintar de azul, mas eu vou usar um tom de azul diferente na porta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apontar, acho que eu vou usar um azul mais clarinho. Esse aqui é um que eu vou usar, ó. É um lápis com tons pastéis, ó. É um Rebecca Bonbon, lápis de cor pastel. Olha as coresinhas dele, que lindo. Ele tem vários tons de azul. Deixa eu pegar alguns aqui para ver se eu consigo fazer uma coisinha diferente nessa porta. Acho que vou pegar um pouquinho esse verde água também, dar uma misturada. O que eu vou fazer? Acho que eu vou tentar começar com esse aqui, que é um pouquinho mais escuro, nas extremidades. É mais escuro, mas não chega aquele tom lá, né? Gente, olha como eu perco o foco. Eu comecei com a parede, aí não terminei a parede, vim pra porta. Mas isso aqui é vida real, né? A gente pintando em tempo real. É assim que é. Provavelmente esse vídeo vai ficar longo. Já está. Ai, gente. Mas eu ainda estou entendendo qual tipo de conteúdo que vocês vão gostar. Eu ainda não sei. Ai, gente, era esse tomzinho mesmo da porta que eu queria. Era esse tomzinho aqui de azul que eu queria para a minha porta. Bem cuticute, assim, bem fofinho, bem. Gente, o tanto que isso aqui me acalma é muito legal. É uma terapia mesmo, né? Muito legal. Mas eu já ouvi várias pessoas falando que pintar estressa. Como é que pode, né? Aquilo que é interessante para uns não ser para outros, né, gente? Aí você entende que eu não posso cobrar que alguém interaja, porque às vezes aquilo que me acalma estressa o outro, só de me ver passando lápis. Mas eu sei que pra mim é muito satisfatório você dar vida ao desenho, né? Você pegar um desenho sem vida e dar vida, botar a sua personalidade no desenho. Porque o engraçado do Bobbie Goods é o mesmo livro, o mesmo desenho, e você consegue ver quantas pessoas pintam, e cada uma de um jeito diferente. Você entende que é a personalidade de cada um que está explícita ali no desenho. Eu acho isso muito legal. É você colocar a sua arte, né? Colocar a sua identidade, sua personalidade. E quando a gente começa pintando, na verdade, nem a gente sabe muito, né? O que a gente quer,
quem a gente é como artista, pode-se assim dizer, né? Ainda que amador, a gente está colocando a nossa arte no papel, né? E a gente não sabe muito, né? No que vai dar, onde a gente vai chegar, mas aí depois a gente às vezes se surpreende com o resultado, gosta do que a gente criou, né? Do que a gente... Eu acho isso muito legal. Bom, gostei desse tomzinho de azul. Ah, deixa eu botar um amarelinho. Ai, sabe o que eu queria fazer? Não sei se vai dar certo, tô com medo. Ai, assim, criar uma estruturazinha dessa porta. Ai, pior que eu não tenho nada aqui pra marcar. Então vamos tentar escurecer. Pior que nem borracha eu tenho aqui, gente. Ó, pronto. Mas eu acredito que pintura também é isso, gente. É a gente testar, né, as coisas, porque se a gente não testa, não sabe se dá certo, né? Gostei? Não gostei. Mas, se desse certo? Depois eu tento dar um jeitinho ali, tento ver o que eu faço. Mas vou passar o amarelinho aqui assim que eu gosto desse... De repente eu escureço essa porta. Ai, eu tinha gostado tanto desse amarelo. Por que eu faço essas coisas? Não tinha gostado desse amarelo, não. Eu tinha gostado deste azul, né? De repente eu vou precisar escurecer. Não sei. Pois. Lídia pronta. Nem sempre a gente acerta. E é ruim errar, né, gente? Porque a gente... Por exemplo, eu comecei a pintar esse desenho aqui por ser o meu primeiro, querendo dar a vida, né? Pra ficar bonitinho. E isso faz parte da vida, né? Tudo que... A vida é assim, né? Na vida não tem rascunho. A gente faz, né? Esperando um resultado e às vezes a gente tem outro. Acho que o importante na vida, né? É sempre a gente conseguir contornar. Eu acho que na vida vence, tem os melhores resultados quem não desiste, né? Quando a gente consegue contornar e fazer de repente de uma situação que não é tão boa, uma situação... Fazer de limões limonada. Acho que é isso. Acho que nesse coraçãozinho eu vou botar um vermelho. Pra ficar bem cuti-cuti. Acho que eu vou seguir a mesma ideia da maçaneta. Pra esse... Começar com um amarelinho, né? Aí vou dar uma sombreadinha nele assim. Gente, queria fazer um negócio nessa porta, mas eu tô aprontando muito nessa porta. Agora já tô até com medo. Queria fazer como se fosse um vidro transparente pra dar pra ver lá dentro. Ai, mas eu tô muito ousada. Não sei se vai rolar isso não. Eu tô querendo ousar demais. Deixa eu terminar essa parede aqui que eu comecei e não terminei.
que eu queria fazer? Vou tentar. Aí eu vou botar como o fundo clarinho, como se o vidro tivesse aberto e a gente vendo lá dentro. Vai dar certo? Não sei. Mas eu queria mesmo tentar. Aí, o que eu pensei? Botar aqui, por exemplo, como se fosse a luminária. Vou fazer aqui e aqui uma outra parte do lustre aparecendo. Ai, meu Deus, medo. Aí, deixa eu botar aqui assim, porque essa cor aqui lá de dentro vai trazer uma vibe. Deixa eu contornar. Não transparente, porque senão eu vou ter que seguir a mesma linha lá e não vai dar certo não. Vou fazer aqui como se fosse parede também. Só um vidro clarinho, mas não dando para ver lá dentro. Ah, gostei mais do que do preto. Olha ela pegando a confiança dela. Baking Stock. Ai, gente, gostei. Sim, eu gostei. Aqui. Ai, gente, será que eu faço isso? Vou fazer essa plaquinha aqui como se fosse de madeira. Que uma madeira clara. Deixa eu ver assim, ó. Vou fazer como se fosse madeira. Vou botar esse coraçãozinho bem vermelho. Gente, confesso que agora eu tô com medo de botar o marcador, que eu vou pintar de preto mesmo. Só que com esse da atriz, será que ele vai cobrir a ponto de eu não conseguir? Deixa eu ver. Ih, chega a ser difícil para poder enxergar a cor de baixo, hein, gente? Será que eu fiz besteira? Vou botar assim mais clarinho aqui, pelo menos até eu cobrir, pra eu poder enxergar. Come on in. Vou botar ele assim mais esfumadinho aqui, ó. E ponho as laterais bem pretinhas, que é pra eu poder enxergar. Senão não vou. Tinha pensado em botar com o marcador, provavelmente ia cobrir tudo e eu não ia conseguir enxergar para poder passar por cima. Se eu lembrar pelo menos o que tá escrito, já tá ótimo, né? Come on. Come. Come
Aí assim, com toda delicadeza, né? Toda delicadeza a gente vai tentando preencher assim as... Pra eu ver se vai ficar legal. Só salpicar umas... Sem muita regra. Ai, gente, gostei. Gostei, achei mimoso. Que aí pelo menos não vai ficar um vidro com transparência. Se eu tivesse feito muito fera a porta, eu poderia arriscar aqui, mas não foi o caso, né, gente? Então, já que não foi o caso, é aquilo de fazer do limão uma limonada? Pois é. Então, a gente precisa reconhecer que a gente não tem muita habilidade para desenhar, né? Tô gostando. Vamos lá. Tá, até aqui, beleza. Agora vamos fazer nosso ursinho, tá? Esse azul. Deixa eu ver. Deixa eu ver, esse aqui acho que é igual da porta. Acho que eu vou botar esse mesmo. Bom, o avental dele... Esse vai ser o avental dele. Ah, poderia até ter posto vermelhinho, né? Não tem nada vermelho. Mas pra seguir essa mesma paletinha assim, acho que eu vou deixar. Quero botar ele mais clarinho pra eu poder mesclar com... Não botar ele tão marrom, né? Botar ele um marrom mais... alaranjadinho. Acho que eu vou fazer aquele chão tipo pedra. Tentar, né? Ai, gente, tô gostando do meu desenhinho. Aqui eu acho que eu poderia ter posto até um rosa mais clarinho, mas ficou bonito, né? Deixa eu ver essas folhas aqui, como é que eu vou fazer. Escolher uns tons, 2 tons de verde para não ficar tudo a mesma coisa. Esse vasinho, vou pintar de azul. Vou botar uma vibe mais colorida na frente da loja, né? Na verdade, seguir a vibe que ela já está seguindo, né? Bem... Poderia botar cor de vaso normal, mas não quero não. Quero botar... E como ela tá muito nessa vibe amareladinha, né? Aí eu vou botar uns tonzinhos. Gente, toda hora eu aponto meu lápis, porque eu realmente não gosto de pintar com lápis que não esteja apontado. Esse lápis da atriz que eu tô usando, e a cada ponta que eu faço eu já fico, ai, preciso comprar outro, com medo dele acabar. Eu tenho até alguns outros materiais ali que eu preciso testar, porque eu comprei, só que eu testei, foi esse aqui primeiro, né?
e eu só quero usar ele. Agora, um que eu não testei e que eu não achei, gente, não é fácil de achar, pelo menos assim em lojas, né? Tem que olhar nos sites para dar uma olhada. O da Faber-Castell, que é um lápis que é tão famoso, sempre foi tão famoso, e eu não achei facilidade de encontrar. Não achei em loja de shopping. No dia que eu fui comprar o material, eu falei, vou aproveitar e vou comprar um da Faber-Castell que eu quero testar. Gente, eu não achei para vender. Vocês acreditam? E Faber-Castell sempre foi muito famosa, né? E assim, eu compro alguns materiais, nem todos eu compro na internet, porque aqui próximo de casa tem alguns bazares, né? Armazéns, sei lá como chama. Algumas lojas que vendem algumas dessas coisas de material escolar. E vocês acreditam que não tem Faber-Castell? E eu lembro, assim, que há um tempo atrás, acho que na minha época de escola, né? Você só encontrava Faber-Castell. Aí eu fiquei, gente, isso aqui também faz parte da parede, ó. Aqui tem tijolinho aqui também, eu não tinha visto isso. Isso aqui também é, ó. Né? Isso aqui também é parede, gente. Já tava passando despercebido. Esses desenhos a gente tem que prestar muita atenção, né, gente? Porque senão a gente acaba errando. Eles são tão pequenininhos assim, tão delicados, né? E se a gente não prestar atenção, a gente erra mesmo. Por exemplo, de início, quando eu comecei a pintar, eu achei que isso aqui também era parede, só que parede com pedra. Mas eu acho que não é, né? Eu acho que isso aqui deve ser meio que nuvem. Eu não sei se isso aqui é uma parte de trás. Se bem que não tem céu, não tem sol, né? Eu acho que... Será que isso aqui faz parte da parede também, gente? Só que uma parede diferente? E agora? Eu não sei. Eu não sei, gente, de verdade. De verdade, eu não sei se isso aqui faz parte de paisagem e nuvem ou se é uma parede, isso aqui é pedra, não sei. Agora eu tô confusa no que é que eu faço aqui, hein? Tô confusa de como eu lido com isso. De como eu pinto isso. Se eu finjo que é paisagem, se eu coloco a mesma cor meio que pedra, o que eu faço, gente? O que eu faço? Como se fosse uma parte de trás, um estacionamento da loja, não sei. E aí tem a paredona de fundo. Isso aqui é o chão do estacionamento. Gente, me confundiu agora, hein? Acho que eu deveria ter pego alguma referência para eu dar uma olhada, né? E ver o que as pessoas, como as pessoas interpretaram aquilo ali. Se elas interpretaram como parte da loja ou como... Me confundiu agora. Vou seguir minha intuição, meu coração. Gente, agora me pegou aquilo ali, hein? Eu não sei mesmo. Não faço ideia. Ideia eu não faço. Porque esse amarelo ele é tão pigmentado que eu nem sei se eu vou. Mas eu queria que ficasse assim mesmo, bem forte, né? Bem vibrante a cor, fica bonito.
deixar assim, porque aí eu pego um marrom escuro. E aí eu venho fazendo os efeitos. Dá pra ver, gente? Particularmente, eu acho que eu vou colocar aquela parede lá de trás como se fosse uma parede de pedra. Ah, é uma parte lá de trás. Ah, é um estacionamento. Ah, não sei. Vou seguir essa linha. Aí vou botar umas pedras mais claras. Fazer isso, gente. Vou seguir como uma parede de pedra. Eu acho que tá mais parecido do que nuvem, né? Não tem um sol. Não tem, então eu posso usar a minha imaginação para ser o que eu quiser, né? Vou seguir essa linha de raciocínio. Tudo que eu quiser, cara lá de cima vai me dá toda a coragem que eu quiser. Cristal. Aí, gente, se eu puxar para baixo, aqui não vai diferenciar o chão da parede. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer essa mesma coisa com o amarelo, eu vou fazer com o nude. É para dar um contrastezinho. Não sei se aí para você está dando, mas aqui para mim deu, sabe? Deu uma diferenciada do que é o chão da parede. Eu gostei. O que eu vou fazer? Vou botar uma sombra marrom aqui, ó. Para ir fazendo essa divisão sem borrar, né? Bom, gente, estamos chegando ao fim. Agora eu vou dar só uns toquezinhos para ver, né? Uns toquezinhos de um branco. Onde fica legal botar uma caneta, sei. Acho que o branco dá um bonitinho, né? Eu gosto.
botar assim no vasinho. Gosto de botar assim alguns momentinhos. Vocês gostam? Mas eu gosto. Acho que dá um charme, sabe? Eu sempre tenho a sensação de que a canetinha branca, ela traz vida pro desenho, sabe? Um negocinho assim no sapatinho dele para disfarçar, né? Ai, gente, eu gostei. Gostei bastante desse resultado. Gostei mesmo deste resultado, gente. E vocês gostaram do meu Bob Goods pintado de lápis de cor? O que vocês acharam? Faria algo diferente? Fariam algo diferente? Não sei se eu cubro esse Bob Goods de branquinho também, para combinar com a vibe. Gente, eu ainda não consigo deixar os links dos materiais que eu uso, né? Aqui. Mas se vocês, por um acaso, quiserem saber algum material que eu tô usando, pode me perguntar que eu falo pra vocês, tá, gente? Quiserem o link, tiverem dificuldade de encontrar, me chama que eu mando pra vocês. Ai, gente, achei que o branquinho deu uma... Ficou fofinho, né?
E aí, gente, o que vocês acharam? Tá aprovado?